te agradecer ao Ailton, agradecer ao Curta Cinema pelo convite. É uma honra estar aqui para dar esta masterclass. E, enfim, espero que vocês gostem. Eu vejo como um bate-papo mesmo, né? Eu estou aqui para falar um pouco do meu trabalho, de como eu, né, trabalho, da minha proposta de cinema, que obviamente está ligada à direção, né? E de como eu tento como as bases da minha proposta de cinema, né, que é um cinema reflexivo. Eu queria começar, na verdade, a masterclass exibindo 4 minutinhos de um filme que foi digamos, o meu segundo longa, né, que foi um filme que eu fiz na Holanda. Of zo. Oh, wat zielig. Kijk eens wat hij heeft. Zal ik hem omdraaien? Zijn oog is bloederig. Oh, dat is zielig. Wat is het voor een vogel? Beervoet of zo, toch? Kijk wat een grote poten. Ja, dat zijn zwemvliezen. Oh. Hij hoort in het water, zo'n soort één. Kijk hoe slap. Eeuw, wat heeft hij? Hij bloedt uit zijn mond. Hij slaapt, nou, dat kan niet. Hij slaapt in het water. Als zijn hoofdje. Dit is wel groot genoeg van een dood iemand, hoor. Nee. Nee, dat kan een hond zo opgraven. Dat is vervelend. Ja. Nee, jij hoeft niet mee te graven, hoor. Ja, wat heb je al die wortel? Het is stom dat hij dood is. Straks heeft hij een familie. Misschien is het de moeder. Misschien is het zij. Je hebt kindjes ergens. Dus hoe zie je dat? Misschien, zei ik toch? Zullen we er maar één leggen? Hoe gaan we dat doen? Oh, zielig. Gewoon rollen. Oh, een kopje. Ja. Zielig. En wacht, hij moet er wel goed in liggen. Het is toch vervelend als mensen zomaar doodgaan opeens. Of dieren. We kunnen hem ook cremeren. Ja. Cremeren. Nee, we begraven hem wel. Mijn vader heeft die kat gecremeerd. Mijn vader heeft de kat van Esther gecremeerd. Ja? Waar heeft hij dat gedaan? Gewoon op bij de tuin. Ja? We hebben nog steeds het staat in een mooie urn. Stinkt het niet? Nee. En was jij erbij? Zie je dat niet helemaal zo tjik? Nee. Cremeren is zieliger. Bij de begrafenis van mijn oma, dan kun je er ook voor kiezen om die kist in die oven te zien gaan.
Nee, dat hebben we niet Ik gedaan. wil gecremeerd worden, hoor. Ik wil niet door al die beestjes opgegeten worden. En mijn moeder is ook gecremeerd. Beter. Hoe is ze dood gegaan? Ja, ik weet niet. Ze was ziek of zo. Ik weet niet precies. Niet ziek, gewoon lichamelijk, maar geestelijk. En het kwam omdat ze gewoon... Sommige mensen hebben dat als ze kinderen krijgen. Dan worden ze niet depressief of zo, maar een beetje gespannen en zo. Nou, toen had de dokter gezegd van je moet er alleen een dagje thuis laten. Ik was bij opa of bij oma, ik weet niet meer. En toen heeft ze een spijker in de muur geslagen en met een touw heeft ze zichzelf opgehangen. Mijn opa is heel erg zielig, want haar vader dus, die kwam binnen. Want omdat ze nam de telefoon niet op, die kwam binnen en die heeft daar toen zo gevonden. Dat is heel erg zielig. Het lijkt me niet leuk. Nee, maar gelukkig wist ik nog niet. Ik snap het gelukkig nog niet. Ik was pas 1 of zo. Beter. Ja, dan nu, hè? Esse filme se chama Daisy e é sobre a menina de, enfim, 11 anos, a Daisy, que está sentada no meio do quadro, né? Que tem essa história de vida muito difícil, né? Uma memória muito... enfim, uma história de vida muito doída, né? Muito traumática, que foi o suicídio da mãe. E esse é o início do filme. Então, eu queria, antes de entrar nessa cena específica, falar um pouco da minha proposta de cinema, o que eu, né, considero como um documentário, porque muitos de vocês vão dizer, não, mas isso parece uma ficção, né? Essa cena parece uma ficção, esse trabalho de como é que foi feito, na verdade, essa cena, quanto dela foi encenada, né? Uma palavra que eu não gosto muito de usar no meu trabalho, porque eu não acho que eu faça isso. Enfim, a gente vai depois falar um pouco do que é como trabalhar com esses personagens, né? Como é a dinâmica entre a direção e as pessoas reais que fazem parte do filme, que eu chamo de minhas personagens, enfim. Eu me refiro ao documentário como um cinema do real, né? O cinema, para mim, a minha concepção do documentário é o cinema documental como arte. E a palavra documental, ela vem da palavra latina do docere, né, que significa ensinar. E talvez venha daí a tendência, então, de atribuir ao cinema documental a função de ensinar, de informar, de explicar a realidade. E, nesse sentido, o documentário, para muitos, se converteu em uma forma menor de cinema, com ênfase no conteúdo, em detrimento da forma. E o meu cinema documental é o oposto disso, né? Eu prefiro me referir ao cinema documentário como cinema do real, como uma expressão artística, cujo objetivo é evocar emoções, levantar questionamentos, estimular a reflexão e captar a complexidade de uma determinada realidade. Então, o cinema do real, como a arte, ela só é possível através do domínio da linguagem cinematográfica. O que é a linguagem cinematográfica? É a escrita com imagens e sons, né? E o que é essa escrita com imagens e sons? É a forma, né? A forma cinematográfica.
são as escolhas formais que são feitas durante a realização de um filme, antes e também durante, né? Eu digo que um documentário, ele não é um produto ele é justamente um produto de uma descoberta, um produto de um processo cinematográfico, um processo de pesquisa, um processo de filmagem, um processo de edição. Então, através de todos esses processos, né, que o filme vai sendo criado, ele vai sendo moldado, né? Moldado não só pelo diretor, nem só pelos personagens, mas por tudo que acontece, né, no período de edição, de filmagem e após, nas escolhas que são feitas durante o período de edição. Diferentemente de, por exemplo, um documentário que se propõe a defender uma tese e que que entra, digamos assim, que tem uma tese pré-concebida anterior a um processo de filmagem. O meu trabalho de realizadora, em termos de, né, assim, no meu trabalho, que é documental, de proporcionar e na medida em que a gente vai filmando, vai descobrindo essa realidade, descobrindo cada personagem e filmando, registrando esse momento presente da melhor maneira possível, no sentido de que o público possa, então, que o filme permita uma reflexão, permita um rever, permita um questionar, um rever, um repensar sobre aquilo que está sendo retratado, né? E que às vezes nos parece tão familiar. Para mim, a diferença do jornalismo e do cinema documental é que, para mim, o jornalismo privilegia a informação factual, né? O conteúdo. Acima de tudo, a informação, que muitas vezes envolve uma redução do objeto. Não tem como, não é, a gente conseguir, num espaço de um jornal, num espaço de uma reportagem, você mostrar diversas abordagens, diversas perspectivas, diversas dimensões, né? Um documentário, a função do documentário, para mim, é justamente a possibilidade de mostrar essa complexidade, mostrar essa multidimensionalidade da realidade. E, através dela, dessa complexidade também, nos fazer refletir. Então, e essa reflexão vem a partir do quê? Para mim, ela vem a partir da forma, né? A escolha da forma, são as escolhas formais, as escolhas estéticas, que proporcionam ou não, né, essa reflexão, que proporcionam ou não esse rever, esse questionar. Na minha visão e na minha experiência, a forma define o conteúdo. É através da escolha, né, do trabalho de câmera, do som, da percepção daquela realidade, que um determinado conteúdo ou outro, uma característica, um elemento dessa realidade vai ser vai vir à tona ou não, não é? Então, se a gente for pensar um filme como Justiça, com uma câmera que se movimenta, uma câmera em movimento, e ele seria um filme completamente diferente. Características e elementos daquela realidade, no caso do Tribunal de Justiça, das audiências, seriam, talvez, se perderiam. Qual é o posicionamento da câmera, as lentes, se a câmera se move ou não se move, o que tipo de... Essas escolhas são fundamentais, né, para essa definição, para o que vai acontecer dentro do plano
e para a percepção que o público, né, para a vivência que o público, o espectador, vai ter do que ele está vendo daquela realidade. Quando eu falo de forma, eu falo do quê? Eu falo na maneira de filmar, ou seja, a câmera, né, é estática ou em movimento, ela é frontal, ela observa a cena ou ela é colocada no meio da ação, as características de cada lente, o processo narrativo, como eu vou contar essa história, como eu vou retratar essa realidade, como eu vou desenvolver esse tema. Vai ser através do uso de entrevista, vai ser através de um cinema observacional, de uma narrativa poética ou ensaística, né, com uso de comentários. Que narrativa, qual vai ser o trabalho narrativo? Né? No meu caso, eu opto por um cinema observacional. Importante também o tratamento dos personagens, como trabalhar com esses personagens, o uso de som, né, o uso de trilha sonora, quer dizer, qual é o som, um elemento como uma trilha sonora adiciona num filme, quer dizer, o que ela traz de né, de importante ou não, né? O que a trilha sonora pode deixar o poder de manipulação, de uma certa maneira, da música, né? A gente vai ver por que eu não uso som, eu não uso música nos meus filmes. E a edição, que é assim, essencial, o trabalho de decupagem, o tempo, a duração de cada imagem, de cada cena, os takes, os planos longos ou não, o ritmo da edição. Então, tudo isso são escolhas formais. Por que essa escolha? Né? Por que a escolha de ser por uma câmera estática, por uma câmera frontal, principalmente nos filmes que lidam com o sistema de justiça, que é o justiça, o juízo, depois o processo, mas principalmente os dois primeiros. Uma dos elementos é uma questão, proporcionar uma sensação de claustrofobia, né? O Justiça e o Juízo são filmes que falam de quê? Que falam de confinamento, né? Que falam de prisão, falam de impotência, não só a impotência do réu, como também a impotência daqueles operadores da lei, né? Que se sentem muitas vezes impotentes diante de uma estrutura jurídica, diante de uma instituição, não é? Diante da lei, diante de uma instituição que é o judiciário, que, mal ou bem, perpetua uma série de desigualdades, né, e de relações de poder na sociedade brasileira. Então, essa proposta, ela não só ela proporciona uma determinada informação, mas ela também proporciona uma emoção. Um documentário não tem que ser só informativo, né? Aliás, eu acho que nem deve ser tão informativo, mas ele deve certamente ser capaz de emocionar, de fazer com que as pessoas se identifiquem com aqueles seres humanos que estão sendo retratados no filme e se sintam que o filme leve a essa reflexão, não é? Leve a esse observar de fora para dentro, não é? Esse rever a posição da câmera na medida em que ela é frontal, que ela coloca o público como observador da ação e não no meio da ação, como muitos filmes, por exemplo, filmes de ficção fazem, né? Você cria um distanciamento em relação do espectador em relação ao que ele está vendo. Né? E esse distanciamento ele promove essa possibilidade de reflexão, ela promove
o distanciamento promove essa possibilidade de rever, de questionar aquilo né, que situações que muitas vezes são familiares, preconceitos, ideias preconcebidas, imagens e verdades né, fatos que nós consideramos como verdades que são divulgados pela mídia, enfim. Então, a proposta, digamos, antes de esse distanciamento, ele desconstrói um pouco essa realidade, né? Ele desconstrói ele tenta desconstruir esse preconceito, esse mundo familiar, através do trabalho de câmera. Que no dia dos fatos, vírgula, uma terça-feira... Uma terça-feira. O interrogando estava de folga no seu trabalho e pediu para um amigo seu de nome Marcelo Dentinho que lhe emprestasse seu carro, que o interrogando foi para Copacabana e conheceu 3 moças, que o interrogando convidou as moças para darem uma volta pelo Rio de Janeiro, vez que, hein? Elas que pediram. Elas que pediram. Então, vamos lá. Ela. Que, quando o interrogando passava com o veículo em São Cristóvão, perdeu o controle do carro que, em razão disso, colidiu com uma árvore. Só na delegacia que ficou sabendo que esse carro era de origem ilícita? Não. Quando as viaturas da PM chegaram lá, aí eles bateram no computador, aí vieram para mim e falaram, pô, o carro é roubado. Eu falei, pô, eu não sei da procedência desse carro, não. Ele falou, tá constando aqui como roubado, cara. E por que na delegacia o senhor não chamou o dono do carro para ir lá dizer que o carro era dele? Se eu chamar ele para dar conta do carro, senhora, eu vou perder Não, o não é dar conta do carro. O senhor disse que o carro era dele. Então, justamente, o carro era dele. E aí? Por que o senhor na delegacia não chamou? Ó, vem aqui que eu bati com o seu carro, estão dizendo que o carro é roubado. Eles não me deram esse direito de ir ao telefone. E mesmo se me desse também, eu jamais vou chegar e vou chamar o cara para ir lá, para mal depois eu voltar lá no local da minha casa e ser surpreendido pelos outros lá e perder minha vida. Tenho uma família, entendeu? Tenho uma esposa, tá grávida de 7 meses, tem mais uma filha de 1 ano e 6, entendeu? Quando o senhor saiu para farra com as moças, o senhor não lembrou de nada disso, não, né? Tudo bem, eu não lembrei de nada disso, mas sendo que ali eu estava na farra, senhora, eu não tava botando a minha vida e a vida dela em risco, entendeu? Quer dizer que o senhor insiste que não sabia que esse carro era roubado? Não, senhora. E que esse carro estava com ele desde dezembro? Desde dezembro. Só que ele foi roubado 2 dias antes. Mas desde o final do ano que eu vejo ele com esse carro, senhora. Um Corsa. Como é que o senhor vai explicar? 2 dias antes do senhor usar o carro foi roubado. Eu sei, Como é que o carro estava com ele desde dezembro? Mas desde dezembro que eu vejo esse Corsa Milênio com ele, senhora. Ele porta esse carro desde dezembro. Que reafirma não ter conhecimento da procedência ilícita do veículo. O senhor já foi preso ou processado antes? Já, senhora. Por quê? Por assalto. Assalto? Foi condenado? Foi condenado. Quanto tempo? 2 anos. Cumpriu? Cumpri, senhora. Foi o único processo que o senhor respondeu? Sim, senhora. O senhor nunca foi processado por uso de entorpecentes? Já, sim, senhora. Que também já foi processado por uso de entorpecentes. Dia 8 de abril, às 13 horas, para ouvir as testemunhas da denúncia. Requisite-se e intime-se. Senhora, por favor.
será que durante esse tempo eu venço algum benefício para responder o processo na rua? Esse processo aqui? É. Esse tipo de crime aqui vai ser difícil. A lei não vai lhe permitir isso, até porque o senhor não é primário. Isso só é permitido a réu primário. Essa chance, a lei só dá uma vez para quem pela primeira vez se envolve num processo criminal. Não é o seu caso. Pode imprimir. De qualquer sorte, o senhor vai conversar com a doutora defensora pública, que vai lhe orientar e vai certamente fazer o que for preciso pelo senhor, requerer o que for preciso. Vai levar. Pode ir, meu. Chama o promotor. Eu vou ler, não sei se vocês conhecem o Robert Bresson, que é um cineasta, enfim, já morto, grande mestre do cinema reflexivo, e ele tem um livro de aforismos que chama-se... Estava até aqui no lugar, enfim. E eu gosto muito desses aforismos. Um deles é o seguinte, eu vou ler para vocês. Quando ele está falando de personagens, né? Porque o Bresson, por exemplo, não usava atores, né? Ele usava o que ele chama as pessoas que participavam dos filmes dele, eram modelos, né? Porque ele não queria que as pessoas atuassem, ele queria que as pessoas fossem elas mesmas. E aí ele tem falando de personagens, ele tem um aforismo que ele diz: o importante não é o que eles me mostram, mas o que eles escondem de mim e, sobretudo, o que eles nem suspeitam que está dentro deles. Eu me identifico porque quando a gente está filmando, e quando eu estou trabalhando num documentário, filmando essas pessoas reais que são meus personagens, né? Eu tenho muito a proposta de que o trabalho de câmera, que o cinema em si vai revelar elementos e características desses personagens que nem eles sabem, que nem eles conhecem e também que eu também não conheço, não é? Que o filme, esse processo de filmagem é um processo de descoberta contínua, entendeu? Minha e da equipe em relação a essa realidade e a esses personagens, do que eles me mostram, do que eles escondem né, a gente sabe, por exemplo, muito, muito bem que quando a gente se vê, né, numa fotografia ou a gente se vê num vídeo, muitas vezes a gente, né, você se surpreende na maneira como você fala, no timbre da sua voz. Então a gente tem, de uma certa maneira, uma visão de quem nós somos e ela, né, ela pode, talvez, um pouco dourada, né, pela nossa ilusão de nós mesmos, enfim, e que
a câmera é capaz de, né, de captar dimensões que vão muito além dessa ilusão, digamos, dessa imagem que nós temos de nós mesmos. Então, isso esse processo, que eu digo é um processo de descoberta, o trabalho de filmagem, o trabalho de câmera, ele deve ser pensado no sentido também de possibilitar essas descobertas. Não sei se vocês estão me entendendo, assim, de possibilitar registrar esse inesperado. Tanto a cena da Daisy, ali no momento em que elas acham o pássaro, e na cena da audiência no Justiça, que são cenas absolutamente formais e parecem extremamente controladas no sentido, né, da filmagem, rígidas, né? Não tem nenhum movimento de câmera, né? O enquadramento é preciso, enfim. Aquilo ali é feito para que qualquer inesperado, e o inesperado é o quê? Inesperado é a interação entre essas duas pessoas, né? A interação entre a juíza e o réu, e a mulher do réu. Quer dizer, o que vai se dar nessa interação, o que vai se dar nesse momento em que a gente está, né, que está sendo retratado no filme. Esse momento, tanto ali na audiência quanto na cena com o pássaro, ela é completamente ela é desconhecida, né? Desconhecida no sentido de quando nós vamos filmar, nós não sabemos, eu e a equipe, nós não sabemos exatamente o que vai se passar. Nós não sabemos, eu não sei o que vai acontecer especificamente, né? Nenhum outro, em nenhum momento, mas é essencial saber como a gente vai filmar, é essencial saber que, para mim e para o câmera, e no caso do Justiça existiam 2 câmeras dentro dessa audiência, saber como filmar, de uma certa maneira, assim, limitar as possibilidades, ela nos garante uma rapidez, ela nos garante em registrar da melhor maneira possível, conseguir captar da melhor maneira possível aquilo que está sendo, né, que está se desenvolvendo em frente à câmera. Parece uma ficção, né, de tão perfeito que é. É claro que o que vocês estão vendo nessas cenas são cenas que acontecem durante a cena da audiência, levou 40 minutos, e dentro do filme ela passa a ter 5. Entra no filme só o que realmente não só é interessante, como é o que funcionou a nível de imagem e de som. Mas isso seria impossível se não houvesse essas escolhas prévias. E isso é capaz, então, assim, momentos que eu acho assim, né, de uma beleza incrível, assim, esses momentos fortes também, né, que podem não ser tão significativos inicialmente, mas que eu acho que tem um significado muito grande, que é o momento no aberto, em que a juíza, no plano aberto, que a juíza toma o café, ela toma café, né? E esse plano é longo, e você vê ela tomando café, e você vê, né, o gesto e, né, a relação que ela tem com o réu. O invisível da relação de poder, ela se torna visível através daquela realidade, do objeto, né, que está sendo filmado, da maneira como ela toma o café, da maneira como ela fala para o segurança levar ele, enfim. O documentário, para mim, é feito de ser muito curioso em relação a tudo, né? Em relação às pequenas coisas. Eu e a equipe, a gente se prepara
para aquilo que pode acontecer, né? Então, quando a juíza fala, mas você não lembrou disso quando você saiu com as meninas? Você não lembrou que a sua mulher estava grávida, né? Ou que ele fala, eles convidaram para sair, e ele faz assim, levanta. Foi elas que pediram, né? Então, todo esses momentos absolutamente inesperados que são tão significativos da relação, da interação entre a juíza e o réu, é inesperado, mas, ao mesmo tempo, foi pensado soluções formais para que, no momento que elas acontecessem, aquilo pudesse ser registrado. Né? É claro que isso não vai acontecer sempre, é claro que as coisas, né, às vezes erram, às vezes saem de foco, né? Eu faço uma escolha errada, né? Porque à medida em que aquilo está acontecendo, aquela cena está acontecendo, eu estou decupando, eu estou dizendo para o câmera, faz plano aberto, fecha no fulano, fecha no ciclano, quer dizer, isso é um processo de decupagem. O pensar formal, prévio, possibilita, né, digamos, captar esse inesperado, captar até aquilo que a gente, né, que falou no aforismo anterior, mesmo aquilo que os personagens não se dão conta de si mesmos, né? Mesmo que eu, durante a filmagem, nem eu tenha visto, mas que a câmera viu. Então, muitas situações, por exemplo, eu filmo situações e aí, na edição, eu vou descobrir coisas que eu não tinha visto. No momento que a gente vai filmar e vai descobrir um mundo, seja ele o mundo do Morro dos Prazeres, da comunidade, versus a UPP, o mundo da polícia pacificadora, ou o mundo do universo do Senado no impeachment, é tentar se varrer de todos os seus preconceitos como de diretor e de diretora, né, na medida do possível, e tentar olhar para esse mundo assim de uma maneira a redescobri-lo. No meu caso, por exemplo, eu acho que a melhor maneira, em geral, é sempre fazer um plano mais aberto, estático, onde a visão, o olhar do espectador, ela pode ser direcionada para onde ele quiser, né? Ou seja, uma obra mais aberta, digamos assim, um plano mais aberto, que propõe uma obra mais aberta e propõe também o público, o espectador, a usar a própria imaginação e a ver por si só. Então, por exemplo, uma imagem como a Janaína, né? Como uma daquelas reuniões, comissões do impeachment, né? Onde primeiro fala o advogado de defesa, depois o advogado de acusação, no caso, quer dizer, não é necessário nenhum movimento de câmera, nenhum fechado, close, nenhuma, quer dizer, ela, enquanto ela fala, por exemplo, a Janaína Pascoal, enquanto ela faz aquele discurso dela, numa câmera estática frontal, é absolutamente capaz de dar conta daquilo, né? Porque você desnuda a pessoa, ela se descontrói na frente da sua câmera. Né? Você não tem que... É isso, de uma certa maneira, que é precisão, né? Que você pensar os quadros e pensar na possibilidade de que cada plano vai te possibilitar essa precisão e vai possibilitar também captar o que nem eu mesma, né, imagino. Isso é a força do cinema, né? Isso é como, através dessa imagem e do som, você vai construindo, digamos assim, vai tecendo um universo de emoções, de ideias, de pensamentos, de
contradições, você vendo as contradições nos personagens, porque nós somos pessoas contraditórias, né? O ser humano é um ser contraditório. Posso fazer 2 perguntinhas que tem aqui? A primeira pergunta do Fabrício Luiz da Silva, que eu já tinha feito. Gostaria de perguntar como você faz suas pesquisas para se preparar para os filmes. E também do Leonardo Blescher. Como são os roteiros dos seus filmes? Você já imagina as situações que vai encontrar antes de filmar ou vai reformulando o roteiro enquanto está gravando? Os filmes são construídos através da observação do cotidiano desses personagens, em todos os sentidos, em todos os filmes. Então, desde a Daisy até o processo. É claro que o processo, o cotidiano, são o cotidiano daqueles personagens, que são aqueles senadores, os advogados, enfim, que são os personagens principais do filme. Aquele cotidiano se dá durante o impeachment, né? Durante o processo de impeachment da presidenta Dilma. Mas a proposta de cinema é igual, é a mesma que no Justiça, é a mesma que no Daisy, né? É a mesma que escolher um personagens e, através desses personagens e do dia a dia, né? do cotidiano, da vida presente, né? Não são filmes que falam do passado, eles acontecem, né? Nós filmamos a vida enquanto ela acontece, digamos assim, essa é a intenção sempre. É através desses personagens justamente que uma determinada realidade, um determinado momento histórico, um determinado processo, ela é revelada. Na verdade, os meus filmes funcionam muito em termos de processo. Então, o Daisy, por exemplo, é um processo de descoberta, é um processo de crescimento, né, de uma criança de 11 anos durante um ano. No caso do Justiça, é claramente um processo do Carlos Eduardo, que no início, que tem início, meio e fim, mas é um processo que é visto da perspectiva de 3 personagens, que é a juíza, a defensora e o réu. Né? A estrutura narrativa do filme ela é baseada nisso. É um processo, a gente vai acompanhar o processo do início ao fim, a partir desses 3 personagens. Então, no caso do processo, O Processo, obviamente, ele acompanha o processo de impeachment da presidenta Dilma do início ao fim, ou seja, no momento inicial em que a Câmara dos Deputados aprova, né, aceita o pedido de impeachment, até o momento em que que o Senado, que é o plenário do Senado vota pela remoção. Isso são escolhas, né, que definem uma abordagem e que limitam, né? Limitam a capacidade enfim, limitam um objeto, né? Que é essencial, porque você começar a fazer um filme sem saber onde você vai filmar, e depois chegar na edição e querer construir um filme, né, na edição sem, na medida em que ele está acontecendo, pensar uma estrutura, é algo muito difícil e é algo que eu não indico a ninguém fazer. Eu não faço assim, eu aprendi a estruturar, eu acho que a estrutura é essencial, né? E aí, por quê? Porque essa estrutura é a que segura esse cotidiano desse personagem. Então, é quase como uma construção hierárquica, porque como os filmes são baseados nessas pequenas cenas, eles são também editados nas cenas. As cenas é quase como uma ficção, né? Você tem uma cena e aí, por exemplo, uma reunião ali dos senadores da minoria, uma reunião que pode ter durado 1h30, 2 horas, enfim, mas que no filme da mesma maneira como uma audiência, ela vai se tornar, né, ela vai ter uma duração de 5, 6, 7 minutos, mas ao mesmo tempo a gente tem que filmar 45 minutos ou 1h30, de maneira em que
na edição, eu e a editora, nós sejamos capazes de construir essa cena em 5, 6, 7 minutos, com a sensação de que o que você viu foi início, meio e fim, né? Que você, como espectador, você não tem uma sensação de que aquilo ali foi truncado, ou que a sua experiência da cena é uma experiência completa. E isso não é óbvio, tá? Isso pode parecer óbvio, porque o mais incrível no cinema é que tudo que parece muito natural né, é extremamente difícil de conseguir, né? Parece tão orgânico, e você vê aquilo e, né, parece tão realista, real, é extremamente difícil e tem a ver com os planos, tem a ver com o enquadramento, tem a ver com o corte, com a edição, de como, enfim, como você constrói, né, essa cena. Mas e os personagens? Então, no caso do Daisy, todos os outros filmes, com exceção do Processo, existiu sim uma pesquisa anterior, e a pesquisa não principalmente construir uma confiança entre mim e as pessoas que vão participar do filme, conversar muito, conhecer, me fazer conhecer, que elas me conheçam e que eu conheça, né, passe a conhecer a vida delas, enfim. E, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que a pesquisa toda é feita e aí o filme se dá, não. Né? A pesquisa, ela é, claro, necessária para se escolher os personagens, né, para conhecer esses personagens, para basear, para que escolhas sejam feitas, enfim, para construir o plano de filmagem, porque já que o cotidiano dessas pessoas, eu tenho que saber o que acontece no cotidiano dessas pessoas, né? Então, no caso da Daisy, por exemplo, mora na casa da avó, vai para a escola, faz isso, faz aquilo, quer dizer, o hobbies, quando vai para a casa do pai, o que acontece na escola. Então, tudo isso é planejado, é pensado, para que a gente tenha uma ideia, mais ou menos, de um roteiro de filmagem. Você abre para ter flexibilidade, mas a estrutura ela é clara, né? Ela é sempre adaptável, mas é importante que ela exista. Mas aí o filme se dá, né? A gente começa a filmar e durante essa filmagem muita coisa acontece, né? É através dessa filmagem que se dá essa descoberta também, não é pré, né? Eu, por exemplo, não filmo as pessoas durante a pesquisa. Isso, assim, eu conheço, decido, pergunto, você quer participar, não quer, converso, tudo, mas eu não filmo ninguém. Não existe um filme para ver se a pessoa funciona. Eu tenho que sentir, é uma intuição. Eu sinto ou não que aquilo vai, né, vai funcionar, que aquelas personagens têm que ser pessoas que me comovem, que me inspiram, né, ou que me assustam, ou que me dão medo, ou né, que elas têm que eu quero entender melhor, que eu quero conhecer melhor, que eu quero descobrir, né, o que move essas pessoas. Então, as escolhas dos personagens e também dos momentos desses personagens em que eles são filmados vem também de uma curiosidade enorme, assim, quero ver como é que essa pessoa, né, vai conversar com a avó dela, entendeu? Como é que eu quero ver como é que essas crianças vão receber o Papai Noel, sei lá, quem viu Daisy vai entender isso. Ou, eu quero ver como esse advogado vai defender, né, a presidenta Dilma, ou o que fulano como ele vai justificar esse discurso, vai ser o discurso pró-impeachment.
e senhores senadores, vamos agora passar a palavra a Janaína Conceição Pascoal, advogada e professora livre-docente do Direito Penal na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Eu tinha obrigação moral de trazer isso ao conhecimento de Vossas Excelências, que são os juízes da causa. Então eu digo a Vossas Excelências que Vossas Excelências tenham absoluta tranquilidade para receber a denúncia. É claro que, como denunciante, eu solicito que recebam na íntegra, porque isso tudo forma um todo que mostra o golpe do qual o meu país foi vítima. Vossas Excelências acham que eu não teria gosto de ver uma mulher ter sucesso na presidência da República, independentemente do partido? Eu sou brasileira. Eu amo esta terra, mais que tudo. Eu estou aqui porque eu sou brasileira. Esse é meu partido. Eu nunca votei no PT. Mas quando a presidente Dilma deu a entrevista para o Fantástico, dizendo que ela sonhava ser bailarina, eu chorei. A bailarina se perdeu. A bailarina se perdeu e não me deixou alternativa. Na condição de brasileira, na condição de advogada, na condição de professora de direito penal, na condição de amante, apaixonada pela Constituição Federal, eu não tinha alternativa. Depois do meu discurso no Largo São Francisco, eu tenho recebido telefonemas de jornalistas até do exterior, perguntando se eu sou pastora ou se eu sou mãe de santo. E eu respondo a eles, eu não tenho a iluminação necessária, nem para ser pastora, nem para ser mãe de santo. E compreendo que num Estado laico, se eu fosse pastora ou se eu fosse mãe de santo, o meu trabalho jurídico não seria menor. Porque Estado laico não é Estado ateu. Estado laico é o Estado que faz com que todas as religiões, né, convivam bem. Então, eu, se fosse pastora, ou mãe de santo, ou professora de catecismo, teria honra em confirmar. Mas eu não sou. Eu sou apenas uma professora de direito, e numa república. Esse é o livro sagrado. Esse é o livro sagrado que permite que todos os outros livros sagrados sejam respeitados e convivam bem. O que eu quero, excelências, é que as criancinhas, os brasileirinhos que estão me ouvindo, que eles acreditem que vale a pena lutar por esse livro sagrado que o PT não assinou. Passo a palavra a José Eduardo Cardoso, advogado-geral da União. Este processo de impeachment não está sendo realizado em conformidade com a Constituição. Não há crime de responsabilidade, houve um pretexto, houve uma flagrante ilegalidade nesse processo, no período em que ele se faz realizar na Câmara, e é por isso que digo, em se consumando o impeachment nesses moldes, efetivamente haverá um golpe. É notório e fartamente documentado por matérias da imprensa, e fato notório não precisa de prova, segundo o direito, que o senhor presidente Eduardo Cunha abriu este processo no segundo imediato seguinte, em que a bancada do Partido dos Trabalhadores não quis lhe dar os votos para que pudesse escapar do seu conselho de ética. Por exemplo, ali naquela cena, eu estava filmando com grande parte com uma câmera só, e tinha também, toda vez que eu tinha acesso ao lado direito, né, que eu tinha acesso a esse lado, para filmar as pessoas, os senadores mais de frente, mais de perfil,
a gente tinha uma câmera só. Então, bom, obviamente não algumas situações eram realmente ali, estava acontecendo, filma uma e depois imediatamente filma a pessoa respondendo, enfim. E outras situações de listening shots são pessoas na mesma durante a mesma comissão, mas em momentos diferentes, que as pessoas estão ouvindo. Não tem como não fazer isso, porque senão eu não consigo editar. Quero agradecer a participação de todos também, que acompanharam, né, a Masterclass, que tem sido... Um prazer, foi ótimo. Também gostei bastante. Gente. Obrigada. Dei bastante, gente. Foi bem legal. Valeu, gente. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Foi um prazer, viu? Obrigada, prazer. Tchau, gente.